Ministros avisam a Trump e querem recuar. Pedem que Trump pare Magnitsky. Meus amigos, um grande abraço até vocês, desde a Venezuela do Sul. Toda a mídia começa a ventilar um recuo de boa parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Conforme vocês ouvirão aqui do consórcio de mídia, nós vamos reagir e analisar. Bom, quase unanimidade, porque vocês sabem, vocês devem imaginar quem se acha o rocambole. Quase a unanimidade, os ministros estão no... Meus amigos, não é para menos. Todos, com exceção do Cássio Nunes, do Mendonça e do Fux, eles e seus familiares não podem entrar mais nos Estados Unidos. E isso provavelmente se estenderá para a Europa, porque Trump, basta pedir que os europeus vão fazer, porque acabou de mandar um aporte grandioso de tecnologia para a OTAN no conflito da Ucrânia com a Rússia. Eles ficarão, se eles dobrarem a aposta, eles ficarão sem poder entrar nos países da União Europeia, no que interessa da Europa, com todo respeito, embora haja lindos, né, lugares fora da União Europeia, obviamente Inglaterra, por exemplo, mas não é só isso. Eles já viram que Trump não está de brincadeira, então eles estão mandando recados, inclusive fortes e muitos recados por meio da mídia, recados também ao Donald Trump, porque eles estão vendo que a qualquer momento, vocês viram que na sexta-feira, durante todo o dia se noticiou a proximidade da aplicação da Lei Magnitsky, terminando com a matéria completa do sonolento Lorival Santana na Globo News, dizendo que sua apuração com fontes de alto escalão dos Estados Unidos demonstram, mentira que ele não falou com gente de alto escalão, terceiro escalão, demonstram essas informações que, meus amigos, a decisão já está tomada. Os caras vão aplicar a Lei Magnitsky, os efeitos da chamada morte financeira contra os ministros, seus familiares, enfim, e aí vem as sanções secundárias. Todos aqueles que desobedecerem e negociarem e oferecerem serviços e produtos que tenham a ver com os americanos, para esses ministros, também serão sancionados. A exemplo dos bancos, Alexandre de Moraes e esses ministros do STF não poderão ter sequer uma conta bancária, uma conta salário. Não é brincadeira. Também já se demonstra, conforme essas matérias todas, que os Estados Unidos vão aplicar também sanções ao entorno do Lula, vão começar tirando os vistos. A Lei Magnitsky vai ser aplicada. E eu dizia a vocês aí outro dia, o Poder 360 plantou uma matéria dizendo que havia discordâncias técnicas, impedimentos técnicos de se aplicar. Eu falei, isso é matéria plantada? Tem ou não tem razão? Os ministros, então, vendo que, meu Deus, suas vidas podem se transformar num pesadelo, eles estão caminhando para dar um passito atrás. Vamos ouvir isso aqui? Prestem bastante atenção. Luísa, você conversou com a maioria dos ministros da Matéria da CNN Brasil. Suprema Corte. O que eles acharam desse posicionamento de Alexandre de Moraes, que acabou não prendendo preventivamente Jair Bolsonaro, mas delimitou um pouco a atuação do ex-presidente, principalmente em relação às entrevistas? Oi, Uribe. Uma boa tarde para você, para a Tainá, todos que estão conosco aqui no Bastidores. Oi, Oreba. Depois dessa longa semana. Vamos lá, Uribe. Existe um amplo apoio ao Não chame ele de Uribe, o nome dele é Oreba. ministro Alexandre de Moraes em relação a essa decisão de não prender preventivamente o ex-presidente Jair Bolsonaro neste momento, né? A gente lembra que ontem o ministro Alexandre de Moraes ele deu uma decisão dizendo que via sim um descumprimento da cautelar que foi imposta sobre proibição do uso das redes sociais em relação à ocasião, acho que foi segunda-feira, salvo engano, em que Bolsonaro foi à Câmara dos Deputados, mostrou a tornozeleira
tornozeleira eletrônica, e esse vídeo foi publicado nas redes sociais do seu filho, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos declaradamente com essa intenção de denunciar o que ele considera serem os abusos do STF ao governo norte-americano, e isso já gerou inclusive alguns efeitos práticos aí, como o anúncio da tarifa de 50% a produtos brasileiros e também a suspensão dos vistos, né, dos vistos americanos da maioria dos ministros do STF. Quem tem aquilo tem medo. Na avaliação de vários dos ministros e interlocutores desses magistrados com quem eu conversei desde ontem à tarde, né, até agora pela manhã, Uribe, é que a decisão de Moraes de não decretar a prisão preventiva, mesmo que tenha havido... Agora que entra, preste atenção. Descumprimento, ela foi acertada. Há uma avaliação geral de que o julgamento da ação penal, o julgamento de mérito, né, que vai decidir se Bolsonaro vai ser condenado ou absolvido pela tentativa de plano de golpe, já está muito próximo, né? Falta... Minha amiga, diga, aprenda com o papai. Lei básica no jornalismo. Vocês não são julgadores, diga suposta, repita, suposta tentativa. No texto, eles já começaram a colocar. As matérias em texto, as matérias escritas, eles já começaram a colocar. Mas como o costume da desonestidade deixa a alma torta, aqui falando de improviso, a Mortadela Lima da CNN, agora é outra aqui. Aí 1 mês e meio pelas expectativas do tribunal para que a ação seja efetivamente julgada na primeira turma do Supremo. A expectativa para isso é meados de setembro. A gente lembra que está na fase das alegações finais ainda, dia 29. Claro, para proteger a democracia, eles querem interferir no calendário eleitoral, querem julgar um homem, aliás, 30 e tantos homens de qualquer maneira, para proteger a democracia. Agora, daqui a poucos dias, vence o prazo para Mauro Cid, depois abrem mais 15 dias para as defesas apresentarem as alegações finais, e aí com isso o processo já fica liberado para ser pautado para julgamento na primeira turma. Então, isso poderia tumultuar esse julgamento, né? Uma eventual prisão preventiva poderia acirrar esse clima, né? Poderia elevar a tensão num momento que já é bastante tenso, né? Devido justamente a essa ofensiva do governo americano. Para boa mentira, bom entendedor basta. Toda essa lorota quer dizer o que? Estão com medo, cara. Como eu falei, vocês não concordam isso? Estão com o cobre na mão. Leiam a tabela periódica, ensina muita coisa, estão com o cobre na mão. Além disso, poderia colocar por água abaixo os esforços que têm sido feitos para contornar justamente a tarifa de 50% de Donald Trump. Então, Moraes, embora tenha deixado a ameaça em aberto, que novos descumprimentos podem... Um juiz que deixa ameaças em aberto. Vir a gerar a decretação imediata da prisão preventiva, os ministros entenderam que foi correta a decisão do ministro de não prender preventivamente o ex-presidente nesse momento, e se for para prender Bolsonaro, que seja após a condenação pela primeira turma, com base no que é previsto em lei para cada um dos crimes que foi, segundo a investigação, atribuído ao ex-presidente. O que se produz investigação, minha cara, não é prova. São meros elementos informativos de inquérito. Complementa esse vídeo, que já restou caracterizado que eles estão com o cobre na mão. Quero trazer isso daqui a vocês. Eles estão tão com o cobre na mão que o vampirão, o com azar da Marcela, ele apareceu das catacumbas de uma parte sombria das galáxias, da Via Láctea, né? Vamos imaginar assim. Olha aqui. A princípio tem Quando uma a gente já, como se não bastasse já os atuais elementos, surge esse.
Não vai demorar muito, apenas 2 minutos desta careca verbal. Vamos aqui, vamos ouvir. Ao longo do tempo, sempre pregamos a pacificação do país. Ao longo do tempo. Esse homem foi o que disse numa entrevista, já deve ter mais ou menos um ano, a Felipe Dávila na Jovem Pan, que o brasileiro mereceu o corretivo aplicado. Aqueles brasileiros do 8 mereceram o corretivo que Alexandre de Moraes aplicou. E que Alexandre de Moraes é um grande homem, era o homem certo na hora certa, com coragem certa. E agora ele está dizendo que Trump está retrucando, né? Está retrucando, mas não. É retrucando, mas está fazendo um truque atrás do outro, né? Eu sei o que significa o verbo retrucar, mas como ele colocou aqui foi isso, né? Sempre pregamos. Michel Temer querendo escrever uma nova cartinha. Ele quer mandar uma cartinha, sugerir uma cartinha para Trump assinar para fazer as pazes com a nossa democracia. Pacificação do país. Em momentos em que nada parece estar favorável, em que tudo parece se distanciar. Ele fala assim, viu? As mãos. Quer dizer, eu aprendi isso com os meus professores de retórica e tudo mais. Eu aprendi o seguinte: se você está falando uma frase em momentos que tudo leva a isso e aquilo, você quer ser incisivo. Se você está falando e você está fazendo assim com as mãos, você está querendo ser incisivo. Em momentos que se você falar assim, isso daqui destrói tudo que você está falando. Significa que você está entregando, que você está mentindo, que você está sendo falso. Entende? Michel Temer. Ao longo do tempo, sempre pregamos a pacificação do país. Em momentos em que nada parece estar favorável, em que tudo parece se distanciar de uma solução, que estarmos debaixo de uma tempestade, é hora de procurar abrigo no porto seguro do diálogo. Na turbulência. Ele está a hora de procurar abrigo no porto seguro do diálogo. Michel Temer, você saiu da sua caverna ou do seu carrão para buscar diálogo com as instituições ou quem quer que seja, quando centenas de pessoas inocentes começaram a levar esse chumbo do lombo? Não. Você, e aqui eu não estou fazendo mau juízo de valor, eu estou apenas usando a expressão, você é um mercador. Mais do que nunca, é que devemos buscar entendimento, construir consensos, buscar convergências, buscar união, respirar. União? Consenso? Quando você diz que o povo mereceu o corretivo, que o homem certo na hora certa, com a coragem certa, que o povo mereceu o corretivo, Clezão mereceu aquele corretivo, minha gente. Você inventou esta criatura. Foi você que o colocou aí de caso pensado. Isto foi um truque, Michel Temer. Nós estamos atentos a isso. A respeito. É isso que mantém a democracia viva e um país soberano. E tudo. Calça apertada. Michel Temer, entre outros, estão metidos com a China nisso, de transformar o Brasil nisso. Até aqui, ó. Isso deve começar dentro de casa, para depois atravessar fronteiras. Digo isso profundamente entristecido com a taxação despropositada imposta aos nossos produtos e pela lamentável eliminação de vistos dos ministros da Suprema Corte. Você vê, esse sujeito. Fernando Pessoa dizia que o poeta é um fingidor. Não, o poeta é um artista. Fingidor é esse sujeito aqui, o Fernando Pessoa. Você vê, esse sujeito, ele, com essa retórica de esgoto, ele está dizendo que é diálogo, é consenso, pipipi, popopó. E aí ele vem criticando. Olha como é que ele constrói. Isso aqui não é à toa. Olha como ele constrói o raciocínio, a ordem de prioridades e a ordem de ataques.
Ele está dizendo que ele quer diálogo, mas ele está atacando e criticando primeiro o que os Estados Unidos fizeram. Olha, estou revoltado, muito aborrecido com essa taxa sobre nossos produtos, essas tarifas, e é lamentável, é lamentável. Tu está solto por causa deles, né, Michel Temer? É lamentável. Cassação dos istos, nosso ministro. Uma ova. Por quantos anos mais esse tipo de gente vai continuar? Vai continuar assombrando o país. Esses vultos fantasmagóricos da velha política. O que é injustificável e inadmissível. São inadequações que não... Você vê, sujeito desse se diz constitucionalista. Aliás, o Brasil está com esses constitucionalistas, a maioria desses aí. Veja, o visto tem benefícios, fulano. Você não estudou Direito Internacional na faculdade, não, Michel Temer? Advogado Michel Temer, ou é lobista Michel Temer? No Brasil, a profissão de lobista não é regularizada, não. Cuidado para não caracterizar crime de advocacia administrativa, viu? Quer dizer, esse sujeito, ele sabe que o visto é um benefício que um país concede ao nacional de outro país, não é um direito adquirido. Ele não sei o quê. se resolvem, contudo, com bravatas, com ameaças, com retruques, com agressões. Resolve-se pelo diálogo que se faz entre nações, especialmente nações parceiras. Por que você não levantou a mãozinha, ou está levantando a mãozinha agora para ir falar? Sabe o que Trump, esse sujeito, quando Trump tomou posse, esse sujeito era presidente tampão do Brasil. Que ele aprontou para a Dilma mesmo. A Dilma mereceu ser impeachmentada, já tinha dado aquilo mesmo. Mas ele aprontou, ele queria o poder. Tem que manter isso aí, O Trump chamava ele de aquele presidente esquisitão do Brasil. Naquela época que Trump foi presidente, ele estava terminando, Trump começando, porque Trump começou em 2017 no primeiro mandato. Ele chamava aquele presidente esquisitão do Brasil, se referindo a Michel Temer. Vai lá, preguiçoso, teve oportunidade de estudar inglês, não sabe, vai lá. Diálogo se faz pelos mais variados meios, pela diplomacia tradicional. Se mandar Marcela, aí é capaz que também não vai dar em nada. Pelo contato dos legislativos e, naturalmente, pela interlocução entre os chefes dos respectivos governos. É difícil? No caso, pode ser, mas não pode deixar de ser tentado. Vivemos um momento em que a ação responsável e a experiência não podem ser esquecidas, devem ser praticadas. Michel Temer, é um vídeo de 2 minutos, é tempo demais, porque já está na hora de trocar o fraldão. Já está cheio o fraldão. Momentos sombrios, sejamos sóbrios. O bom senso e o cálculo estratégico devem prevalecer sem jamais partir para... O sujeito é conivente. O sujeito está pedindo sobriedade, diálogo. Quando ele é conivente, quando a criatura que ele criou e botou no Supremo está mandando velhinhas o tempo inteiro para dentro do cárcere, e ele é conivente com isso, ele está pedindo sobriedade. Vá tocar seu fraldão, cara, que tá cheio do que não presta, igual o que tem na sua cabeça. Um confronto que transforma a situação em uma espécie de briga de rua. De brasileiros contra brasileiros, de país contra país. Devemos agir e reagir, como uma ação livre e... Graças a Deus que sua caminhada está no fim, Michel Temer. Graças a Deus. Devemos agir e reagir, como uma ação livre e soberana que somos. Sem excessos de ambas as partes, e sempre rigorosamente guiados pelos tratados internacionais e pela nossa Constituição. É o meu desejo. Pelos tratados internacionais e pela nossa Constituição. É o meu desejo. Obrigado e um mundo melhor para todos. Quando criaturas como você, Michel Temer, começarem a ficar escassas, aí teremos um mundo melhor para todos. Já isso começará, dada a sua estrada avançada. Se bem que essas criaturas aí usam máscaras e tal, eles se renovam o tempo inteiro, não é, Zé Disseu?
Joe Biden. Xi Jinping. É lamentável, né, pessoal? A gente, a essa altura da vida, tendo que estar ainda lidando e suportar criaturas como Michel Temer. Se apresentando como negociador. Aliás, ele apresentou, convenceu o bobo do Bolsonaro. Bolsonaro provavelmente não quis assinar aquela cartinha de imediato. Provavelmente assessores mal intencionados, acabou botando pressão, e Bolsonaro, que não é muito pouco firme, assinou aquele troço para arrependimento geral dele e da nação. Meus amigos, deixem seu like. Deixem seu like aí. É muito importante o like de vocês. Inscrevam-se. Se já inscritos, confiram agora a inscrição, que estão retirando as inscrições de vocês. Peço que vocês ainda vão até a aba Seja Membro. Torne-se membro agora do canal. O canal precisa de você. Vamos lá. Membro. Aqui embaixo. Placa Seja Membro. Aba Seja Membro. Meus amigos, não esperem notificações dos próximos vídeos, que a plataforma não está notificando. Então entre aqui várias vezes ao dia. Vai, procure o nome do canal. Entre aqui. Aprendam isso. Todos aprendam isso. Então confiram as inscrições. Entrem aqui sem necessidade de indicação, ok? Tem mais comentários, por favor, inteligentes, não raivosos, por favor. Compartilhe o máximo que puder. Aqui embaixo um comentário fixado, logo aqui. Nesse comentário um link. Você clica e vai até a loja. Para você que se interessou pela belíssima caneca do Café com Mortadela. Tem também lá belíssimas camisetas Café com Mortadela para você e sua família inteirinha. É um ótimo presente também para dar. E além disso, a nossa, abre alas, a nossa linda camiseta de protesto da Venezuela do Sul. E a protesto mesmo significa que nós não permitiremos que esse símbolo horrível seja estancado, seja fincado no seio da nação. Até a próxima. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.